Glória a Deus. Eu convido o presbítero Jaime para estar orando, aleluias, é o nosso pregador dessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Pregador Edmilson vai estar, aleluias, trazendo uma maná esta noite. E suplico a você, abra bem o seu entendimento, ouça e escute a palavra do Senhor, porque quando a gente só ouve, ela vem e passa do outro lado e não causa efeito. Mas quando você ouve e escuta, aleluia, faz efeito. Peço também que o presbítero esteja orando também pelos dizimistas, pelos ofertantes, aleluia, para que eles sintam, aleluia, a mão sobre cada um, aleluia, e aqueles que porventura não teve como fazer esse ato de fé esta noite. Aleluia. Amados. Bendito Deus, amado Pai, Senhor, nesse momento queremos agradecer pelos dízimos e ofertas que foram levantadas em sua casa, Pai. Que o Senhor unja, Senhor, as mãos daqueles que vão manipular esse valor, Pai. Te pedimos também, Senhor, aqueles que não puderam ofertar, que o Senhor venha encher os celeiros, abrir as portas do trabalho, Senhor, que eles possam estar também contribuindo nessa casa, Senhor, na sua casa, Pai amado. Obrigado, Senhor, por esse momento. Pai amado, nesse momento nós temos aqui o seu servo Edmilson, Pai amado. Ele está no seu altar neste momento, clamando a Ti. Que o Senhor possa estar falando, Senhor, pela boca dele, Senhor. Que o Senhor possa transmitir, Senhor, para o seu povo, Senhor, a sua igreja, o que o Senhor tem para nós nesta noite, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, receptivos, Senhor, a sua palavra. Conhecer, Senhor, a profundidade do seu amor. Esteja conosco, Senhor, use o seu servo. Nós agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, estou feliz por mais uma noite estar vindo para a casa do Senhor. Primeiramente, por estar conhecendo essa igreja maravilhosa. Os irmãos estão de parabéns. O templo está muito bonito, tá? E vai ficar mais bonito ainda daqui para frente, porque eu tenho certeza que Deus vai honrar a vida dos homens de Deus que estão depositando a sua fé aqui nesse tempo. Sem perca de tempo, gostaria de convidar os irmãos para estar abrindo sua Bíblia no livro de Êxodo, aleluia, capítulo de número 13, versículo de número, Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 17, 18, aí depois passa para o 21 e o 22, irmãos. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Todos encontraram, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor que diz o seguinte: os irmãos só acompanhem, irmãos, 17 e 18. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. O 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo,
para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Bendito é o Aleluia! nome do Senhor. Primeiramente, quero agradecer os irmãos que depositaram confiança de nós estarmos aqui. A nossa irmã Odete, nosso irmão Paulo, que assim nos indicou aqui para estar falando com dizer que eu estou muito feliz por estar encontrando com nosso irmão Zé Roberto, pessoas que a gente considera muito, e assim, às vezes o tempo faz a gente ficar um pouco longe dos amigos, que hoje em dia, o dia a dia é muito corrido, né, irmão? E às vezes a gente fica lembrando momentos bons que a gente passou junto, mas qualquer dia já fica um churrasquinho, né, Zé? Pra gente ficar lembrando aí, batendo aquele papo, que é muito bom, aleluia. O jovem que esteve aqui, que recebeu a oportunidade, Alabaxu e Candarada, Deus tem um plano na sua vida, jovem. Você veio aqui, eu estava esperando de Deus, o hino que você cantou aqui, falou exatamente sobre o tema que eu vou falar nesta noite. Continua firme, não para não. Siga na sua caminhada que Deus vai te usar nessa terra, amém? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu quero falar para vocês nesta noite, em cima do tema, os nossos caminhos nem sempre são os caminhos de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, quando eu puxei esse tema, eu quero esclarecer para os irmãos não entenderem errado a coisa. Porque talvez você vai falar, o irmão está falando que o nosso caminho não é o caminho de Deus, mas eu estou vindo para a igreja, eu estou aqui, eu estou cultuando, irmão, esse é o caminho certo. Aleluia. Você está fazendo a coisa certa, você está dando passo, você está saindo da sua casa, você está lutando, você está na batalha espiritual, você está lutando contra o inimigo, então você está no caminho certo, pode ter certeza absoluta. Tá? É sobre isso que eu vou falar nessa noite, só para esclarecer para os irmãos aí, tá? Porque senão depois tem irmão que fala, então eu não vou na igreja mais não, porque o irmão falou que o caminho está errado, não é isso não, irmão. Amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a vida de José. Aleluia. José, ele começou ali a sua vida desde pequeno, muito amado pelo pai, e aquele amor assim resplandecia, de forma que os irmãos dele perceberam e começaram a invejar, não é? Começaram a ter inveja de José por causa do amor que o pai demonstrava mais por ele. Aquilo começou a causar ódio nos irmãos. E depois José começou a ter sonhos para piorar a coisa. E o sonho de José era um pouco complicado. Já pensou, você tem seus irmãos mais novos, de repente o irmão mais novo começa a sonhar que está dominando sobre você. Fica complicado. Quem tem irmão aí sabe que você não vai aceitar muito, irmão. Às vezes a gente julga os irmãos de José, mas a gente vê que você não vai aceitar muito. O que esse pivete está falando? Não estou entendendo. É complicado isso aí. E ele começa a ter sonhos, os sonhos de Deus. Ele começa a ter sonhos e aquilo começa a complicar a vida dele. E de repente, quando ele se dá por conta, os irmãos dele vão para o campo apacentar ali o rebanho do seu pai, e o pai dele pede para que José vá procurar os irmãos. E de repente, quando José vai, não encontrando os irmãos, lutou ali, até que de repente um homem o indica onde os irmãos dele estavam. E quando os irmãos de José o viram de longe, a Bíblia fala que eles já começaram a intentar mal, a intentar matarem a José. E quando ali José, com toda boa vontade, chegou aos seus irmãos para pegar notícias ali e trazer para o seu pai, a cilada já estava armada. Aleluia. Então naquele momento a vida de José começa a mudar drasticamente. Aleluia. De um jovem que era amado pelo pai, de um jovem que era sonhador, que tinha sonhos, que tinha expectativa, a vida daquele jovem começa a mudar de uma forma terrível. Aleluia. E tudo começa a se decair, e de repente os
seus irmãos tentando matá-lo. Um dos seus irmãos ali, que é Rubem, fala: não vamos matá-lo não, vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele no buraco, vamos jogar ele na cova e deixemos que ele morra lá. Ou seja, em vez de matá-lo, eles iam fazer o pior, irmão. Porque jogar, já pensou se ser jogado num buraco e ir morrendo aos poucos, sem água, sem nada, sem comer, sem nada. Então, eles não queriam matar com a própria mão, mas intentaram de outra forma. E de repente Deus começa a trabalhar ali de uma forma que também aí eles falam: não, então vem de repente ali os ismaelitas, e eles falam: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. Aleluia. Então Deus começa a trabalhar de forma que José não iria perder a sua vida. Irmão, a coisa pode estar tomando outra direção, a coisa pode estar ficando complicada. Talvez você planejou algo, talvez você intentou algo, talvez os seus sonhos tenham ido por terra abaixo, talvez você tenha sentido que as coisas não estão caminhando de acordo com as suas expectativas. Eu quero dizer para você que as suas expectativas estão na mão do Todo-Poderoso, e Ele vai te dar vitória nesta noite, porque Ele é Deus. Pode crer que Deus vai mudar a sua situação para a honra e para a glória de Jesus. E ali, de repente, José se vê naquela situação, ele vai ser vendido. Aleluia. E quando é dele ser vendido, então ele passa, pensa comigo, irmão, ele passa agora a posição de escravo. Então ele vai para ser escravo, e o primeiro homem que entra para formar o povo de Israel na terra do Egito, ele entra como escravo. Então Israel caiu no Egito como escravo. E Deus começou a trabalhar aí, conforme os irmãos já conhecem. Vou explanar um pouco a história aí, para Deus estar passando o mistério aí para os irmãos. Mas os irmãos já conhecem a história, mas a Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. A gente dava risada ali na igreja que a gente era antes, que nós tínhamos um obreiro lá, antigamente quando eu morava no Imbu, que ele pregava, e toda a mensagem dele voltava em Adão, irmãos, na passagem de Adão e Eva. Toda a mensagem dele voltava, mas depois a gente brincava com ele: Vaz, hoje tu vai chegar na mensagem de Adão e Eva de novo, né? Se Deus mandar, eu chego. Era daquele jeito, né? Então, irmão, porque a palavra do Senhor, ela se renova, tá entendendo? Então, José, agora, naquela caravana ali de ismaelitas, e ele indo como escravo, e ele chega como escravo no Egito. E aí ele é vendido ali por um homem, e Deus começa a trabalhar na vida dele. Mesmo escravo, irmão, não tem direito nenhum. Negócio na vida de escravo é complicado. Ele ganha comida, alguma coisinha, e já era, não tem direito a quase nada. E ainda apanha quando precisa. A vida de escravo é complicado, mas a Bíblia fala que Deus começa a exaltar aquele homem como escravo. Deus começa a trabalhar na vida dele ali, ele morando na casa de Potifar, e Potifar vê que tudo que vai para a mão dele prospera. E aí Deus começa a trabalhar tanto na vida daquele homem que ele é colocado como maioral ali na casa de Potifar. E aí só que o inimigo vai preparar aquela cilada para ele, que nós já conhecemos, que a mulher de Potifar ali começa a lhe dar cantadas, começa a partir para outras histórias com ele, e ele ali na sua resistência foge do inimigo. Aleluias, glórias a Deus. Amado, você tem fugido do inimigo? Aleluia, glórias a Deus. Nessa sua caminhada, tem momento que você percebe que o inimigo ele tem armado para cima de você. O inimigo ele tem colocado coisas para tentar te desviar do caminho do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E você muitas das vezes tem sentido que você tem levado vida de escravo, que você tem levado vida indigna, que a vida que você está levando não é vida de cristão. Eu quero dizer para você nesta noite: resista aos pratos do inimigo, resista
aquilo que o inimigo tem colocado diante dos seus olhos, porque o que Deus tem para você não é vida de escravo, o que Deus tem para você, aleluia, é vida de servo, é vida daquele que espera e que Deus faz para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus ele tem capacidade de transformar escravo em governador, aleluia, glória ao nome do Senhor. Não pense que isso vai ser sua queda, não. Alabachura e Candarábia. Ele tem um transformar muito grande para a sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. E quando assim foi a entrada de Israel no Egito, foi um filho ali de Israel, e aquele filho chegou ali, e Deus começou a trabalhar na vida dele. Assim é a vida do cristão, irmão. Não pensa que o inimigo vai mandar você para lá, para cá, que as coisas vão dar errado, não. O inimigo ele não tem poder contra a sua vida. Aleluia, você está debaixo do sangue de Jesus. Você está debaixo do sangue do Todo-Poderoso. O inimigo não tem poder para mudar o curso da sua vida. Ele simplesmente pode dar umas pitadinhas ali, umas pitadinhas aqui, tentar contra você, mas mudar o curso da sua vida ele não pode. Aleluia, glórias a Deus. E aí, José, depois daquela tragédia ali, ele sai da vida de escravo para a vida de presidiário. Então a coisa só vai piorando. Ele vai para ser presidiário. Presidiário, então agora está numa posição pior ainda. Ele vai passar por todas as sujeições que tem ali dentro do presídio. Ele vai estar sujeito a tudo, as penalidades que ali tem. Aleluia, porque ele cometeu um delito pela lei do homem, mas Deus lá do céu sabia que aquele homem estava andando direito. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia nos fala que até na cadeia Deus começa a exaltar aquele homem. Só para resumir aí para os irmãos, até na cadeia Deus começa a exaltá-lo. Deus começa a fazer algo surpreendente ali, que ali o chefe dos carcereiros acha graça e começa a dar serviço para ele ali. Amado, você está passando crise? Você está passando por dificuldade? Você está passando por situação que o mundo olha e fala, olha lá o crente, olha como que ele está. Querido, eu quero dizer para você nesta noite, que dentro desse cárcere, o Espírito Santo está contemplando a sua vida. Dentro desse cárcere, Ele está vendo as suas orações na madrugada. Dentro desse cárcere, Ele está vendo a sua honestidade, Ele está vendo a sua simplicidade, Ele está vendo que você precisa de um resgate, e Ele está te dando resgate nesta noite, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus está entrando no cárcere de crente aqui nesta noite. Ele diz que tem crente aqui que está passando pelo cárcere, está passando pela dificuldade, está passando pela luta familiar, está passando pela luta financeira, está passando pelo vale, mas Ele é contigo nesse vale, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Ele tem contemplado a sua vida, Ele tem contemplado as suas necessidades, Ele tem visto o seu clamor, e Ele vai entrar com ação para a honra e para a glória do nome de Deus. Mas não vai ser do seu jeito, não vai ser do meu jeito. Isso que eu quero falar para você nesta noite. O caminho de Deus, ele é diferente do nosso. Ande calabachura e ande com anaia. Tenho eu por mim que, quando José sonhou que ele ia dominar sobre os irmãos, quando ele sonhou ali que até o pai e a mãe dele iriam se inclinar para ele, José pensou, deu aquela risadinha e pensou, vai ser uma maravilha, minha vida vai ser linda, eu vou ser o cara, está entendendo? Alabachura e Candarábia. Não pense que você é o cara, não pensemos que nós somos o cara. Só existe um que é, que foi,
que sempre será Senhor. E o nome dele é Jesus Cristo, aleluia, glórias a Deus. Não tem Maomé, não tem Buda, aleluia, nenhum desses morreram, não tem outro que simboliza o grande poder, aleluia, que está em suas mãos, que é o Todo-Poderoso. A Bíblia cita como Alfa, como Ômega, como o princípio e o fim, como o único que teve em suas mãos a chave do inferno, a chave da morte, e é esse Jesus Cristo que você serve, e é Ele que tem todo o poder para entrar e mudar a sua vida. Se alguém do seu lado tem achado, aleluia, que você não vai prosperar, que você não vai ser alguém, eu quero dizer para você nesta noite, diga para o seu vizinho, no momento certo, o meu Deus vai entrar com providência na minha vida para a honra e glória. Aleluias. Alabachuri Candarábia. Aí você pode pensar, esse irmão aí que está falando, aleluia, está falando isso aí porque tem carro na garagem, ele tem emprego, ele leva uma vida boa, irmão. Quando Jesus mandou que nós, aleluia, pegássemos a nossa cruz e o seguisse, aleluia, pode perguntar para algum obreiro aqui nessa tribuna, lá da Xuricandarábia, se alguém aqui leva a vida de rei. Se alguém leva a vida boa, amado, é a luta todo dia. Estou mentindo, obreiros? É uma luta constante, todos os dias. Aleluia. Há um ano atrás, irmão, meu filho está ali, meus filhos estão ali. Aleluia. Meu filho a irmã Odete acompanhou. Aleluia. Passou por um processo e nós fomos para os exames. Aleluia. Exame daqui, exame dali. O último exame de ressonância. Ele foi diagnosticado com um dos piores cânceres que existe na ressonância, que é o tumor ósseo. Esse tumor ele é muito agressivo. E na ressonância ali, o médico olhou e falou assim: filho, ó, 80 a 90% que é o tumor de Ébrio, que é esse tumor ósseo. Então a nossa vida desabou. Eu falei, agora seja feita a vontade de Deus. Aí vem aquele monte de pensamento, né, irmão? Só faltava uma coisa, fazer a biópsia. E tinha 15 dias, eles iam fazer, daí 15 a 30 dias saiu o resultado da biópsia. Pedi os irmãos para orar, começamos a orar, orando, e aí eu levei meu filho um dia para uma consulta corriqueira, normal, de que se acontece normalmente, não era para saber o resultado da biópsia, porque o dia do resultado da biópsia eu falei, eu vou levar alguém comigo, porque se for isso mesmo eu não vou conseguir voltar sozinho. E aí, irmãos, eu fui para uma consulta normal, cheguei lá, uma reunião, um monte de médico reunido, aí eu já comecei a gelar. 4 médicos reunidos, começou a dar aquela geladeira, aí ele falou assim, pai, nós vamos conversar com o senhor. Aí eu disse, aceite o que Deus quiser. Sentamos, começamos a conversar. Aí os médicos falaram para o meu pai, aconteceu o seguinte, dos males aconteceu o menor. Não é maligno, só que o tratamento vai ser de 1 ano e vai ser com quimioterapia também. E aí vem aquelas tristezas, eu pensar que meu filho ia passar por isso. Mas já fiquei feliz, falei, graças a Deus não é. Vamos dar sequência aí para ver o que acontece. Irmãos, meu filho tem 1 ano que está fazendo tratamento de químio. Aleluias. O cabelo dele nunca caiu, porque graças a Deus a químio é fraca. Ele conseguiu passar por tudo, assim, com muito vigor, e graças a Deus eu nunca vi ele assim com tanta dificuldade. Ele conseguiu passar por tudo isso. E o nome do Senhor é glorificado. Ele está bem. Aleluia. E agora tem o casamento dele, amados. A luta, ela é tremenda. A gente pensa que a gente vai herdar o reino dos céus com facilidade. Não é, irmãos. Pode olhar a vida dos antigos cristãos. Não foi com facilidade. O reino do céu, a Bíblia nos diz que ele é arrancado à força, aleluia, e talvez você tenha pensado, aleluia, que o seu caminho está difícil, que está complicado. Eu quero dizer para você, que se
se coloque na posição que no momento certo Deus vai te dar a vitória para o reino. Aleluia, glorificado é o nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus. misericórdia. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor. Ô, irmão, eu trabalho com a voz, então minha voz some um pouco rápido, tá? Tem vezes que é 12 horas falando o dia todo, é complicado o negócio. Glória a Deus. Aí, então, irmãos, continuando a sequência do tema aqui que nós estamos, para não perder, os nossos caminhos nem sempre são os caminhos de Deus. Aliás, eu assim, até exagero um pouco, eu acho que dificilmente a gente pensa como Deus, porque Deus, Ele sempre nos surpreende. Deus, Ele sempre tem uma surpresa para nós. Porque se fosse igualzinho, irmãos, não ia ter graça, tá entendendo? Deus, Ele nos surpreende, Ele sempre tem uma surpresa para nós. Às vezes a surpresa é um pouco ruim, mas para lá na frente você tem uma vitória maior. Às vezes a coisa vem de um jeito diferente para você ser provado, irmãos. Eu sempre conto essa história. Quem já me ouviu outras vezes vai achar que eu estou sendo repetitivo. Eu, irmãos, morava numa casinha quando eu casei, que era assim, ó. Você levantava a mão assim, você colocava a mão no telhado. Era baixinho só. E tinha umas 30 casas ao redor. Era um gueto terrível, tá entendendo? Era arrumadinha a casa, bem arrumadinha por dentro, mas era assim, você leva. E aí veio meu primeiro filho, eu estava doido para mudar daquele lugar, irmão. Não aguentava mais, no calor terrível. Falei, como é que eu vou criar um menino aqui novo desse jeito? E aí eu juntei dinheiro por 3 anos para comprar o meu terreno. E quando eu juntei esse dinheiro, comprei um terreno num lugar mais amplo, passou uns 15 dias que eu tinha dado 9 mil de entrada naquela época, era muito dinheiro. Em 2003, 9 mil era bastante dinheiro. Dei a minha entrada e fiquei devendo 4 mil do terreno. E aí eu encontrei um irmão, 15 dias depois, que falou, rapaz, tu comprou aquele terreno do Daltinho? Eu falei, é. Ele falou, rapaz, esse Daltinho é complicado, ele é estelionatário. Irmãos, quando eu fui buscar, o terreno não estava no nome do homem, eu tinha entrado numa enrolada, numa enrascada, entendeu? Agora pensa comigo, eu morando numa casa, telhado baixo, filho nascendo, tive que ir para o plano B, que foi bater uma laje nessa casa. Fiquei com esse terreno enrolado de 2003 até 2008, sem poder colocar um tijolo ali sofrendo, tá entendendo? 2003 até 2005. 2005 fiz uma casinha rápida para entrar lá. Resumindo a história, em 2008 Deus me deu a vitória, eu consegui escriturar esse terreno e registrar, irmãos. Mas foi debaixo da batalha. Agora pensa como é a vida da gente. Eu fiquei muito tempo indagando, mas Senhor, eu dava o dízimo. Mas Senhor, eu fazia isso, fazia aquilo. Irmãos, Deus manda dizer para você que você tem perguntado para Deus. Aleluia. Mas Senhor, eu faço isso. Mas Senhor, eu tenho feito isso. O que tem acontecido na minha vida que eu não tenho visto resposta? Eu quero dizer para você, irmão, a resposta de Deus, ela vai vir no tempo certo, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Então agora Israel cresce ali dentro do Egito. E, aliás, José cresce muito ali dentro do Egito. E resumindo, o povo de Israel vem ali, através do trabalhar ali que os irmãos sabem a história, o mistério ali que vem e começa aquele povo a se formar e cresce muito ali dentro do Egito. E a Bíblia nos fala que o faraó ao qual José era amigo dele, tinha achado graça, ele morre. Aleluias. E vem um novo faraó. E os irmãos sabem que a política, irmão, corre assim, ó. Vem um, vem outro, muda a lei, muda as coisas. E as coisas foram mudando ali dentro do Egito. E aquele povo que crescia ali dentro do Egito, que era muito abençoado ali dentro do Egito, agora, com o passar do tempo, ele se vê na posição de escravos também. Então, só para os irmãos entenderem o mistério aqui, Israel entra no Egito como
escravo. Israel agora, depois de Deus trabalhar muito tempo, eles crescerem, eles voltam a ser escravo. Aleluia, glórias a Deus. Alaba Shuri Candarábia. Tem muita gente com saudade do Egito. Tem muita gente com saudade de tempos passados, caminhos que você tem andado. Irmão, quero dizer para você nesta noite, o Egito, ele é terra de escravidão. Ele é terra de engano, ele é terra que só tem a trazer para você o mal, ele só tem a trazer coisa ruim. Eu quero dizer para você nesta noite, não pense no tempo do passado, olhe para frente, siga o alvo, que Deus tem preparado algo lá na frente para você. Aleluia! E agora aquele povo ali, como escravo, começa a chorar, começa a suplicar, aleluias, começa a lutar ali para tentar mudar de situação, e eles começam a ver que aquele lugar ali já não traz mais felicidades para eles. Tudo no plano de Deus. Eles começam a ver que os caminhos já não estavam dando certo, que não era aquilo ali, aleluia. E a Bíblia nos fala que de repente, aleluias, dentro do rio Nilo começa a descer, aleluias, aquele balainho de junco. Começa a descer, Alabachuri Candarábia. E aí, aquele balainho começa a descer. Vai vendo aí, irmãos, descendo, descendo, aleluia. Glórias a Deus. E a libertação começa a vir para Israel. Aleluia, glórias a Deus. Deus, ele tem contemplado, aleluias, a sua situação. Deus tem visto a sua condição, aleluia, e Ele tem preparado um balainho de junco para trazer libertação para você nesta noite, aleluia. Talvez você tenha pensado que a sua libertação vai vir por navios, talvez você tenha pensado que aquilo que você tem esperado vai vir por grandes embarcações, vai vir por aviões, vai vir por lugares bem apresentados. Eu quero dizer para você que no local que você menos espera, Deus está preparando um caminho para mudar a sua situação. Quem diria que a libertação para Israel viria por um balaio de junco, aleluia. Quem diria que a nossa salvação iria entrar em Israel montada em um jumentinho. Quem diria que o que Deus tem preparado para você virá de coisa pequena, para que o mundo possa ver que as coisas são pequenas, mas que o seu Deus é grande, aleluia. Quantos creem que Deus pode preparar, aleluia, algo para confundir o inimigo? Porque Deus, Ele sempre fez algo para confundir o inimigo. Quando todos esperavam que Deus viria, aleluia, com mãos fortes, quando todos esperavam que Deus iria vir com um grande Messias, quando todos esperavam que Deus iria vir com grandes reis, aleluia, Deus demonstrou o seu poder a partir das coisas simples, aleluia, e Deus quer te usar nesta noite através das coisas simples para a honra e para a glória do nome de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Jesus tremendo, aleluia. Aleluia, Deus. Talvez você tenha olhado e tenha dito, isso não era o que eu esperava para a minha vida. Não era isso não. Eu queria uma faculdade melhor, eu queria um curso melhor, eu queria uma pessoa melhor ao meu lado, eu queria uma casa melhor, Alabachuri Candarábia. Eu queria algo diferenciado. Aleluia. Eu já vi muita gente ir pelos olhos e se dar mal. E vocês também já viram. Vocês já viram muita gente ir pelos olhos e se dar mal, se complicar. Aleluia. A Bíblia nos fala que o Senhor, Ele tem um olhar diferente. O homem às vezes pensa que
o caminho que ele está seguindo é o caminho certo, mas o caminho de Deus é um caminho diferenciado. Não ligue se você está sofrendo, não ligue se as coisas não estão acontecendo, não ligue se está dando tudo do contrário. Permaneça na presença do Senhor, permaneça na presença do Todo-Poderoso, que Ele vai te dar vitória, porque Ele é Deus. Aleluia. E agora, quando Israel ali, resumindo totalmente a história, para nós estarmos encerrando, aleluia, glórias a Deus. Quando Israel sai do Egito, a saída de Israel do Egito, aí cai nesse versículo aqui: aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Aleluia, porque Deus diz para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem-se ao Egito. Você tem achado que o seu caminho está muito extenso? Aleluia. Você tem achado que o seu caminho está muito comprido? Que não está acontecendo? Tenho certeza que tem gente que achando isso. Essa palavra, irmão, não vai voltar vazia, não. Tem muita gente aqui achando que o caminho está extenso, que o caminho está muito grande, aleluia, que está complicado, alabaxuricandarábia. Tem muita gente pensando que Deus não está mais nesse negócio. Tem muita gente pensando que, aleluia, vai dar com os burros na água. Tem muita gente achando, aleluia, que as coisas não vão acontecer. Tem muita gente pensando, aleluia, que não virá uma resposta. Eu quero dizer para você nesta noite que o Todo-Poderoso, Ele está aqui no nosso meio para te dar uma resposta. E Ele vai abrir caminho para você nesta noite. Aleluia, não pense, irmãos, que não haverá uma luz no fim do túnel. Aleluia, não pense que não haverá uma saída para esse poço. Não pense que não haverá uma saída para esse calabouço, para essa prisão. Não pense que não haverá uma situação de renovo. Não pense que não haverá uma situação de transformação. Porque o nosso Deus está dizendo nesta noite, Ele tem contemplado e Ele vai mudar a situação. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso, é Ele quem faz, é Ele quem muda, é Ele quem contempla. A Bíblia nos disse que os olhos do Senhor estão fitos aos fiéis na terra. E se você tem sido fiel, permaneça fiel, porque Ele vai abrir as portas à sua frente. Aleluia, glórias a Deus. Glorificado é o nome santo do Senhor. Aleluia. E aí Deus, aleluia, os faz ir pelo caminho mais extenso, pelo caminho mais comprido. Aleluia. Porque Deus não queria que eles passassem pelo caminho mais curto, vence as guerras e desistissem. Irmãos, quantas vezes que nós não escolhemos os atalhos da vida? Não é verdade? Não tem muitas vezes que Deus fala, vai por aqui, a gente vai por ali que vai ser mais fácil. Aleluia. Existe muitas vezes que isso acontece, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com os irmãos, suponho eu. Aleluia, mas Deus manda dizer para você nesta noite, para de pegar atalho, meu servo. Para de pegar caminhos estreitos, caminhos curtos que você pensa que é certo aos seus olhos. Começa a buscar em Deus, começa a esperar no Todo-Poderoso, aleluia. E esse caminho que você está é o caminho que Ele vai te dar a vitória, aleluia, glórias a Deus. E quando nós vimos aqui os dois últimos versículos, e o Senhor ia adiante dele de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, aleluia, de noite numa coluna de fogo, aleluia, glórias a Deus. Ou seja, o caminho é comprido, o caminho é longo, tem desertos, tem vales, tem dificuldades, tem momento que a gente acha que não vai dar mais, aleluia.
mas o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos larga, Ele não nos deixa. Quando você pensa que Ele te deixou, quando alguém pensa, aleluia, que Jesus te deixou, ele está completamente enganado, é porque você está nos braços dele e ele está cuidando de ti, aleluia. Você está envolvido embaixo do Senhor, assim como a galinha cuida dos pintinhos, aleluia. O Senhor, ele está cuidando de ti, aleluia, glórias a Deus. Talvez o inimigo não tenha te visto, talvez as pessoas não tenham visto a sua vitória, é porque você está aninhado debaixo do Senhor. E Ele está tratando de ti, para que na hora que você sair dali, você vai mostrar que você pôde na presença do Senhor e que Ele é tudo na sua vida. Bendito é o aleluia, glórias a Deus. O Senhor manda dizer para você nesta noite, aleluia, glórias a Deus, que Ele está te alinhando, Ele está cuidando de ti, você está debaixo das asas do Senhor, aleluia, glórias a Deus. E quando você, aleluia, sair, vai sair uma luz tão grande da sua vida, que o mundo vai ver que Deus trabalhou grandemente na sua vida, para que o nome dele seja glorificado, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, glorificado é o nome santo do Rei. Quero dizer para você, amado, aleluia, não pense jamais que Ele te abandonou. Continue nessa luta, continue nessa força, continue se alimentando do pão nosso de cada dia, todo dia, irmão. Essa batalha ela é diária, aleluia, mas tenha certeza que o Senhor vai te dar a vitória.